Olá pessoal, sou João Vitor Wrobleski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Inscreva-se no canal e clique em gostei nos nossos vídeos e áudios. Há algum tempo atrás eu gravei para o canal um vídeo falando sobre lateralidade, então a questão de quem é canhoto, destro ou sobre a possibilidade de ambidestria. Como eu expliquei naquele vídeo, a ambidestria legítima ela é bem rara e é difícil se comprovar, porque qualquer um pode treinar o seu lado não dominante e ter habilidade com os dois lados do corpo. Então qualquer um pode treinar, mesmo sendo destro, treinar a canhota, ou seja, a mão esquerda, e escrever com ambas as mãos, mas isso não é ambidestria. Isso é uma falsa ambidestria, é simplesmente treino. Qualquer um pode fazer isso, não há nenhum impedimento que destros escrevam com a mão esquerda, se tem condições biológicas e físicas comuns, pode estar escrevendo normalmente, assim como canhotos podem escrever com a mão direita. Então não é isso a ambidestria. A ambidestria é a facilidade em utilizar ambos os lados do corpo. Então, quando se visualiza crianças que possivelmente têm ambidestria, a gente vê uma certa facilidade delas em ambos o uso de ambas as mãos. Então, a criança está pintando com uma mão, pega o lápis com a outra, pega novamente com essa. Há uma fluidez nisso sem que ninguém incentive ou force ela. Existe também uma questão de que, naturalmente, quando a criança está aprendendo a escrever, pintar, fazer atividades com as mãos, ela teste ambas as mãos. Normalmente o que acontece é que quando ela percebe que é mais fácil fazer com a mão direita, porque é destra, ou é mais fácil fazer com a mão esquerda, porque é canhota ou sinistra, ela acaba optando por fazer todas as atividades mais com essa mão. Mas isso não significa que ela não consiga fazer com a outra. E aí eu já tenho um vídeo falando a respeito disso no canal e uma pessoa questionou nesse vídeo quais seriam as consequências de treinar o lado não dominante. E aí se referindo não a suprimir o lado dominante e utilizar o outro, como é o caso que acontece, por exemplo, aconteceu muito ao longo dos anos de crianças canhotas serem forçadas a usar o lado direito porque era considerado, por puro misticismo e hipocrisia, era considerado errado usar o lado esquerdo, a mão esquerda, no caso, para fazer as atividades, e essas crianças desenvolvem uma lateralidade cruzada que pode ter grandes problemas. Não é algo que vai ser insuperável, ela consegue conviver com isso, mas não é o adequado. Então eu já tenho falando no vídeo também a respeito desse assunto. E aí, o que essa pessoa pergunta é: a pessoa teve a sua lateralidade desenvolvida naturalmente, então se ela é destra, ela usa a mão direita para fazer as coisas, mas aí ela decide treinar o seu lado esquerdo ou vice-versa. Se é canhota, decide treinar o seu lado direito. Quais são as possíveis consequências para essa suposta falsa ambidestria, que eu intitulo o vídeo e que coloco desse modo, porque não é uma ambidestria legítima. Eu já expliquei que a ambidestria legítima ela é bastante rara, ela é dificílima de ser comprovada porque precisa de um procedimento no qual se anestesia o cérebro para que se consiga detectar se de fato a pessoa tem ambidestria ou não. Esse procedimento é perigoso, é arriscado e só é realizado em caso de necessidade. Então, se a pessoa vai fazer uma cirurgia cerebral, alguma coisa que realmente precise se ter certeza da lateralidade dela, aí se faz esse procedimento. Ninguém faz isso por mera curiosidade, porque é extremamente arriscado e difícil esse procedimento. Mas voltemos ao nosso tema principal. A pessoa desenvolveu a sua lateralidade de maneira natural e decidiu então treinar a lateralidade oposta. Qualquer um pode fazer isso. É uma coisa extremamente tranquila de ser feito e essa pessoa ela começa a realizar isso. Existem algumas questões que podem ser problemáticas quando, por exemplo, é uma criança que já desenvolveu a sua lateralidade, mas começa a treinar a lateralidade oposta porque admira alguém que escreve com a mão esquerda, que é o mais, digamos, incomum. Então, normalmente, a maior parte das pessoas escreve com a mão direita, existe uma pequena porcentagem no mundo de pessoas que são canhotas.
E aí essa pessoa, ela vê alguém que é sinistra e ela admira essa pessoa e começa a treinar, escrever também com a mão esquerda, desenhar com a mão esquerda, fazer outras atividades desse modo. Ou então, às vezes, algumas crianças que admiram alguns jogadores de futebol que chutam com a perna esquerda, acabam treinando isso. Se é, por exemplo, a escrita feita em casa, em outros espaços onde essa criança ela não tem uma demanda para ser cumprida, isso não vai gerar transtorno desde que seja de vontade da criança. Então, que seja iniciativa da própria criança, que ninguém a force a isso. Agora, o grande problema que eu já tive relatos de que ocorrem algumas vezes é que essa criança ela começa a tentar escrever ou desenhar, fazer as atividades com a esquerda na escola. E aí isso se torna um problema, porque na escola ela tem uma matéria para copiar, ela tem uma atividade para realizar em um tempo determinado, que possivelmente se ela é destra, ela não vai conseguir realizar no mesmo tempo das outras crianças com a mão esquerda, sendo que as outras crianças estão fazendo com o seu lado dominante. E isso pode se tornar um problema. Agora, em relação ao psiquismo, não só não desenvolve, até onde se tem estudos até o momento a respeito, não só não desenvolve nenhum problema, como favorece muitos aspectos. Então, treinar o lado oposto ao seu lado dominante, como eu mencionei, quando é de própria autonomia do sujeito, ou seja, quando o sujeito inicia esse movimento, ele não é forçado a isso, o que pode gerar terríveis danos, porque se o sujeito é forçado a isso, gera estresse, gera insatisfação, gera um certo nível de cobrança do sujeito com ele mesmo, que ele não vai conseguir fazer aquilo da forma que é esperado. Então não pode ser forçado a isso. Mas quando o próprio sujeito inicia esse movimento, ele acaba, além da coisa mais óbvia e notável, que é aprendendo a utilizar as duas mãos para as atividades cotidianas, ou que pode te favorecer no caso de ferir uma das mãos. Eu, por exemplo, quando tinha por volta dos meus 16 anos, eu fraturei o pulso direito, eu sou destro. E aí, como eu já tinha um certo costume de utilizar a mão esquerda diariamente para as atividades, para as coisas, isso me favoreceu muito. Porque nesse período que eu fiquei com o braço imobilizado, não tenho bem certeza, creio que foi um pouco mais de um mês que eu fiquei com o braço imobilizado, eu acabei tendo uma certa facilidade maior de realizar as atividades cotidianas com a minha mão esquerda, porque eu já tinha o hábito de fazer isso. Mas para além dessa coisa mais óbvia, que não precisa ser algo tão drástico quanto uma fratura, mas digamos, você cortou o dedo e daí fica mais difícil de você não estar sujando a mão, porque vai sujeira na ferida, pode infeccionar. Você utiliza a mão esquerda normalmente, que não está machucada, então existem essas facilidades mais óbvias. Mas para além disso, existe também uma questão de você utilizar diferentes áreas cerebrais. Então, quando você utiliza o teu lado não dominante, você força o teu cérebro a estimular outras regiões que não são estimuladas quando você utiliza só o teu lado dominante. Isso, além de favorecer o desenvolvimento neurológico, também favorece uma plasticidade do cérebro. Então existem, por exemplo, relatos de pessoas que depois do acidente foi comprovado que eram ambidestras devido a esses exames realizados. A pessoa era ambidestra, ela sofreu um acidente e teve regiões do cérebro altamente danificadas. Danificadas assim em um nível que outra pessoa qualquer que tivesse uma lateralidade única e não ambidestria, teria ficado muitas vezes sem capacidade de falar, teria ficado com limitação de movimentos no corpo. Porém, a pessoa manteve toda a sua mobilidade normal, manteve a fala normal, e aí se entendeu que essas regiões que foram afetadas, elas acabaram sendo supridas por outras. Então, outras regiões acabaram fazendo o trabalho que era daquelas. Numa analogia mais visual, é como se, por exemplo, eu tenho as duas mãos e eu tenho a mesma habilidade de fazer tudo no meu cotidiano com as duas mãos. Porém, de maneira corriqueira, eu só utilizo a minha mão direita para fazer tudo. E aí, um belo dia, eu tenho um problema, eu perco essa mão. Eu vou continuar fazendo tudo com a mão esquerda com a mesma naturalidade que eu fazia com a direita. Porque é isso, o ambidestro ele tem exatamente a mesma facilidade com ambos os lados do corpo. E como eu só utilizava uma mão por vez,
eu nem vou sentir a falta da outra. E é isso que aconteceu com o cérebro de algumas das pessoas que a gente tem conhecimento, que sofreram acidentes sendo ambidestras e que acabou que outras regiões do seu cérebro supriram aquelas que foram danificadas. Claro que alguém que tem uma ambidestria treinada não vai estar nesse mesmo nível, não vai conseguir isso porque você não tem a mesma facilidade com ambas as mãos. Você consegue fazer as coisas com ambas as mãos, mas a sua facilidade sempre maior vai ser pela tua lateralidade de nascimento, pela tua lateralidade natural. Porém, só o fato de você estimular outras regiões do cérebro faz com que ele tenha maior plasticidade em um caso de um derrame, em um caso de algum acidente, alguma condição que te leve a ter danos no cérebro, outras regiões podem suprir aquela que foi afetada. Sendo assim, quando o treino da lateralidade oposta dominante ele é de intenção do próprio sujeito, ele é realizado de uma maneira sem estresse, sem cobrança, porque a própria pessoa, tô fazendo com a mão direita, quero ver como que faz com a mão esquerda, se é fácil, se eu consigo. Quando é um movimento iniciado por ela própria, isso tende a não gerar danos e, ao contrário, ainda possibilita alguns ganhos. Mas é sempre importante que isso não seja forçado e você mesmo não se forçar, porque às vezes você pode desenvolver uma frustração muito grande se você começar a se forçar, querer fazer as coisas com a sua lateralidade oposta dominante e que você certamente não vai conseguir fazer com a mesma eficiência do que com a lateralidade dominante. É isso um pouco a respeito desse assunto que parece que instigou muitas pessoas aí no canal, desde que o vídeo anterior foi postado, muitas pessoas comentam, perguntam, então eu acabei gravando mais esse como um certo complemento. Assistam outro vídeo se vocês ainda não tiverem assistido, se inscrevam no canal, cliquem em gostei, é muito importante para nós que cliquem no gostei para que o trabalho ele tenha maior visualização no YouTube. Podem nos acompanhar também nas redes sociais, temos Instagram, temos um Mive, na qual postamos também assuntos relacionados à psicologia e à filosofia, e até um próximo vídeo. Obrigado pela atenção.